Isso, muito bem. Então, agora estamos na gravação oficial aqui da palestra. Eu vou formalmente repetir o meu boa noite a todos os presentes, aguardando, aguardando os que estão entrando. Acabei de admitir aqui o nosso irmão, Reverendo Frei, Padre Cairo, que está conosco aqui. Eu já admiti, ele já acabou de entrar. O Reverendo Cairo está conosco aqui para mais uma sessão. Seja bem-vindo, né? Então, eu estou começando agora, nesse exato momento, essa nossa palestra e ela fala, o tema dela é que nós não somos donos da nossa própria vontade, né? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta, tá? E, obviamente, vocês não têm que responder um a um essa pergunta, eu quero apenas que vocês reflitam sobre ela, né? É uma palestra bem calma, bem tranquila, é uma palestra que leva mais à reflexão. Nós não estamos em busca aqui de um número de 1.000 participantes, nem de... Não, nós estamos em busca aqui de conduzir pessoas para que essas pessoas possam refletir sobre temas e essa reflexão sobre temas possa melhorar o assunto na perspectiva dessa pessoa e que ela se torne um agente multiplicador desse tema, se assim ela entender que o tema foi agradável a ela, tá? Então eu acredito que a minha missão como palestrante para esse público que eu escolhi, né? E tem uma diferença muito grande quando você pode escolher o seu público, que você não escolhe pela quantidade, né? Mas sim pela qualidade, né? A minha missão junto a esse público é levar momentos de reflexão sobre vários temas. O tema hoje é um tema extremamente psicológico, né? Ele entra no campo da psicoterapia, ele entra no campo da psicanálise, no campo da terapia, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho aí para todos eu vou fazer a pergunta e vocês vão apenas receber essa pergunta e vão pensar na resposta, né? Então, a minha pergunta é: você realmente escolheu o que está vestindo hoje? Então, eu quero que vocês sintam essa questão. Eu realmente escolhi o que eu estou vestindo hoje? Né? Então, cada um aí procure olhar para aquilo que está vestindo e imagine, né? Se a sua camisa tem uma marca, se a sua calça tem uma marca, o seu tênis, sua meia, né? A roupa íntima, aquilo que nós estamos vestindo hoje, você escolheu aquilo ou você foi levado a comprar isso por uma propaganda? Você viu isso estampado, você viu isso no Mercado Livre, você viu isso num site, você passou pela loja e viu uma propaganda e você acabou comprando, tá? É muito difícil fazer esse filtro, se você escolheu ou não. Então, para ser bem leal com vocês, eu não vou conduzir até o final dessa palestra, e depois passar qual é a chave, qual é a chave para você analisar se é a sua escolha ou não, né? Quando você escolhe uma camisa, por exemplo, é sua vontade ter uma camisa. Isso é o básico. Então, qual o teu pensamento original? Para que serve uma camisa? Né? Para não deixar o meu dorso nu, não deixar a parte superior do meu corpo, né? A parte frontal e a parte traseira desnuda. Então eu uso uma camisa. Se eu sinto calor, ou se o local que eu vivo é mais quente do que frio, eu vou ter uma camisa de manga
curta. Se o local é mais frio, possivelmente eu tenho uma camisa de manga comprida. Eu estou passando para vocês um grande ensinamento já, que é a chave, é o filtro para você entender se é tua vontade ou não. Se não é tua vontade, é imposição. E lá no final nós vamos explicar o que foi essa imposição, tá? Se eu trabalho exposto ao público e o público precisa ter uma visão uma visão mais rígida da minha profissão, eu vou trabalhar de manga comprida, camisa de manga comprida, né? Geralmente isso, camisa social. Se eu não tenho essa perspectiva, eu vou utilizar uma camisa tipo camiseta, como essa que eu estou vestindo. Eu vou usar uma camisa gola, gola olímpica ou gola esportiva, né? Enfim, uma camisa. Agora, quando eu sou induzido, aí eu vou comprar uma camisa de marca, tá? Eu vou escolher uma marca de uma camisa, porque me disseram, me convenceram que essa marca da camisa é a melhor que existe. Enquanto eu pagaria em uma camisa 25, R$ 30, tá? Em uma camisa que me foi imposta, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar quanto? Né? É outra pergunta. E aí vocês vão aprender que o quanto não importa. Não importa quanto eu vou pagar, tá? Por quê? Porque deixou de ser necessidade e passou a ser satisfação. Satisfação pessoal, que vai me identificar com uma massa de compradores que também está satisfeito em portar aquele objeto, aquele produto de consumo. Entenderam? Então, esse conceito que eu estou passando para vocês, ele vai servir para todo o nosso ciclo de palestra. Essa palestra que eu preparei, ela está dividida em 3 ciclos, né? Hoje é o primeiro, e ela foi baseada em um vídeo que vocês podem achar com muita facilidade no YouTube, chamado O Século do Ego, tá? Século do Ego. Depois vocês digitam no YouTube e vocês vão encontrar o Século do Ego, vocês vão encontrar no original em inglês, vão encontrar legendado e vão encontrar dublado, tá certo? Então, vocês vão poder se aprofundar. Essa palestra, ela praticamente, ela foi o século do ego que me inspirou, né? Não necessariamente esse vídeo, mas tudo aquilo que está ligado ao chamado século do ego, a máquina da felicidade, tá? Então, o que você está vestindo hoje foi escolha sua? Cada um de vocês já deve ter uma resposta. O seu celular, ele foi uma escolha sua? O celular que você tem, eu tenho aqui um celular Motorola, acho que não é a última geração, mas me serve muito bem. E é o meu celular. Cada um tem um celular. Alguns têm iPhone, e outros têm Xiaomi, e outros têm um Galaxy, né? Então, cada um tem uma marca de telefone. Por que que nós temos essa marca de telefone? Por que nós temos esse modelo de telefone? Por que que você comprou esse celular, né? Eu, por exemplo, eu comprei o meu celular porque o celular anterior a ele tinha uma redução de espaço de memória que não permitia mais que eu acessasse todos os aplicativos que eu preciso acessar durante o meu dia. Então, esse foi o meu fundo, né? De verdade ou de imposição, talvez, para que eu tivesse um celular com essa capacidade que ele tem hoje. Mas cada um aí sabe o celular que tem e por que comprou esse celular, né? Eu vou voltar em celular daqui a pouco. O cigarro, para quem fuma, né? Cada cigarro tem uma marca. O cigarro tem até gosto, mentolado, gosto de canela, gosto de cravo, aroma de cravo, gosto, paladar, né? Então, cada um que fuma sabe o porquê utiliza aquele cigarro. E o seu carro? Seu carro, sua moto ou sua bicicleta, eu sei que tem muitos hoje que são adeptos em bicicleta, né? Você comprou o teu veículo, por quê?
por necessidade ou por indução de uma máquina que queria ver você feliz? A sua TV, o seu notebook, né? A sua TV e seu notebook. Qual o tamanho da sua TV na sala? Você começou comprando uma TV de 40 polegadas, 42, depois você migrou para 52 polegadas, e aí você comprou 60 polegadas, e o ano que vem é o ano da Copa, e fizeram uma promoção imperdível nas lojas, e você comprou uma TV de 100 polegadas ou maior, tá? Ou maior. E por que que você tem essa TV dessa marca nessas dimensões? É para a tua satisfação ou você precisa mostrar para quem visita a sua casa que você tem uma grande TV, uma grande tela, a melhor dos últimos tempos, né? A televisão, durante muitos anos, ela foi um ícone de riqueza, né? Não de sofisticação, mas de riqueza. Tem uma diferença entre aquilo que é sofisticado e aquilo que é riqueza, né? Então, durante muito tempo, as pessoas de maior poder aquisitivo compravam as maiores TVs para colocar em suas salas, né, de recepção. Por que isso? Por que que o teu celular, o nosso celular, ele hoje tem um modelo, o meu deve ser G60, uma coisa assim, tá? E eu comprei, logo em seguida já lançaram o G61. E eu estava vendo a propaganda do G61 e me falou, mas já saiu o G62 e o G63 e agora está no G100 e daqui a pouco muda de G para H, né? Por quê? Porque os bens de consumo, eles são produzidos mediante uma técnica chamada de ineficácia programada. Ineficácia programada. O que é isso? Eles lançam um aparelho celular, né? Eles já poderiam ter lançado o top de linha, mas eles não fazem isso. Eles lançam um aparelho que, em um ano, no máximo, ele vai estar obsoleto, tá? Então, isso é a ineficácia tecnológica, tá certo? Ele vai ficar obsoleto, mediante todos os avanços que nós teremos durante o ano. O teu celular já não vai mais ter condições de baixar, de navegar, de se comportar como um aparelho novo precisa se comportar mediante a tecnologia. E a grande ineficácia dos produtos eletroeletrônicos, ela nem sempre esteve no software, mas sim no hardware, né? Ou seja, esse aparelho aqui, ele está programado, ele sai de fábrica programado para começar a dar problema daqui a 18 meses, tá? Não foi necessário fazer nenhum programa de software para dar para que tivesse uma pane, não é isso. É que daqui a 18 meses, as peças que foram utilizadas nele, os componentes eletroeletrônicos dele, eles vão sofrer um desgaste, tá? Um exemplo, se você tivesse uma geladeira, ou talvez vocês aqui conheçam alguém que tenha uma geladeira de 20 anos atrás, né? Essa geladeira, ela funcionou 20 anos sem dar problemas, tá certo? E nesses 20 anos dessa geladeira funcionando sem dar problema, você tem um vizinho teu que recentemente ele já comprou 4 geladeiras e elas vão dando problema, tá? Você tem uma televisão do ano de 2000, tá? Faz 20 anos, ela liga ainda, ela sintoniza, e o teu vizinho, nos últimos 5 anos, comprou 3, 4 TVs diferentes. Então, o mercado ele vai sustentando uma falibilidade que leva você a descartar aquele produto e a consumir outro, tá certo? Isso se aplica também ao notebook, se aplica a tudo aquilo que você consome.
Bom, feitas essas perguntas e ensinado o filtro, né? Feita essa pergunta, nós temos aqui mais dois membros aqui que pediram para ingressar, né? Então, feita essas perguntas de início da nossa palestra, e o filtro que eu ensinei para vocês deve servir durante toda a palestra, nos próximos capítulos e na vida prática, para você entender se aquilo que você está consumindo foi da sua vontade ou ele foi produzido para mexer com você. Vamos entender agora a visão de padrão de felicidade. Por que ser rico, né? Por que ser rico? Eis a grande questão do universo capitalista que nós vivemos, né? O mundo é capitalista, todos nós temos plena consciência disso. O capitalismo ele tem as suas regras, né? O capitalismo ele diz que você pode nascer extremamente pobre e, através do seu mérito, do seu trabalho, você vai se tornar um milionário, tá certo? Isso é uma regra que o capitalismo mostra para gente. Com seu esforço, você vai se tornar um milionário, e isso não é uma verdade absoluta, né? Isso é muito relativo. O capitalismo, ele vende para nós uma ilusão de que você deve, você tem uma alternativa, ou duas alternativas. Você trabalha para alguém, é o famoso CLT no Brasil, né? Você trabalha para alguém, ou você é um profissional liberal, um autônomo da iniciativa privada. E eu estou esquecendo aqui da terceira opção, que é o funcionário público, tá? Mas esse não entra agora na nossa questão. O capitalismo ele se empenha em dizer para você que se você é empregado, você deverá ser um excelente empregado, que ao final dos 30 anos de emprego você terá uma aposentadoria, você ganhará uma medalha de funcionário padrão, de empregado padrão, possivelmente a tua face, a tua foto estará ali no quadro de melhor funcionário do mês, e você vai ser homenageado na festa do final do ano pelo seu patrão, que possivelmente é um magnata, talvez seja um milionário, não necessariamente, né? O outro indivíduo que o capitalismo exorta, aceita e chama para si é a iniciativa privada. Não, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para si, né? Todo mundo tem que trabalhar para si e trabalhando para si, gerando com uma força de trabalho uma espécie de riqueza, entre aspas, você vai se dar melhor na vida, tá? O que nós sabemos também que não é verdade, tá certo? Porque quando você abre a sua empresa, você, né, você se torna o seu patrão, o dono do seu negócio, você vai divulgar produto de terceiros, tá? É praticamente hoje, é humanamente impossível que você abra a sua empresa e você diga, olha, eu inventei algo e eu vou vender algo que eu inventei, e essa minha invenção, ela independe de acessórios que já existem e foram frutos da invenção de terceiros, tá? Então, não, você sendo sendo empresário, sendo o dono do seu negócio, você vai divulgar produtos, você vai aumentar a entrega de produtos que por si só já existem. Você vai agregá-los no seu negócio, você vai agregá-los no seu sistema de trabalho, na sua invenção, mas você vai usar produtos de terceiros. E dessa maneira, o sistema capitalista mantém você dentro da ilusão necessária de girar a máquina, quando nós sabemos que realmente a grande soma dos valores, né, elas estão distribuídas entre 3% da população mundial. Então, nós temos 97% da população mundial que, de alguma forma, trabalha
às vezes dividido em várias escalas, né? Eles costumam classificar em classe baixa, classe média, classe alta. E existe aqueles que são bilionários, né? O bilionário é aquele que tem 1 milhão. Tem o bilionário, que é aquele que tem 1 bilhão, né? Mas, a bem da verdade, todos nós trabalhamos para mantermos a verdadeira riqueza de dois 2% da população mundial que manipulam o resto da sociedade. Então, 98% de nós somos manipulados. Eu não me isento disso. Eu acredito muito que eu faço parte da classe que é manipulada por toda a pressão que é exercida sobre nós, uma vez que eu não pertenço aos 2%, obviamente que eu pertenço aos 98%, né? Se eu pertencesse aos 2%, eu não estaria aqui com essas palestras tentando mostrar para vocês que nós estamos inseridos em uma matrix, né? Uma matrix muito real, que é de forças que nos manipulam. E essas forças são forças psicológicas. O homem, ele entende muito pouco da psicologia, muito pouco, da terapia, né? Nós vamos falar mais para frente da terapia do poder de compra, né? Então, por que ser rico? Foi a pergunta que eu fiz e vem a resposta: maximizar o prazer. O ser humano é um ser que vive eminentemente direcionado para o seu prazer, tá? O fundamento, ou um dos maiores fundamentos do budismo, qual é? É você compreender a busca pelo prazer, né? E você autobloquear essa vontade da busca pelo prazer. E aí sim você vai alcançar o que? O nirvana. Você vai alcançar o último céu, né? Quando você conseguir entender que você está em busca de prazer. Enquanto você não entender isso, não adianta. Você vai continuar nessa luta, nessa chamada corrida dos ratos, dentro do labirinto que você não conhece a saída. Então vamos lá. O homem é eminentemente um ser com toda a energia vital dentro dele canalizada para a busca do prazer. E quanto mais rico você é, quanto mais rico você tem, quanto mais dinheiro, moeda sonante disponível na sua conta você tem, ou crédito, mais você vai maximizar o prazer. Então, vamos resumir o que é o prazer. O prazer no poder de compra é você ter uma boa casa, uma excelente casa, cada vez melhor. É você ter um carro, né? E aí ter um carro para cada pessoa da sua família. E aí cada um da sua família ter um carro do ano, né? E cada um da sua família ter um carro, além de ser do ano, o mais caro possível e imaginável, porque ele vai te dar status, ele vai te dar presença perante as demais pessoas. E olha como é a mente do ser humano, hein? E quando eu passo no meu carro 2025, modelo 2026, que acabou de chegar para mim dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Alemanha, né? Aquele carro zero. Quando eu passo com esse meu carro, eu olho para o lado e eu vejo as pessoas admirando o meu carro, tá? E isso me dá prazer. Olha só, isso me dá felicidade. Observe como o ser humano deslocou o centro da felicidade dele, né? Como que o ser humano ele acabou deslocando Vamos voltar no começo da nossa palestra. A camisa. Qual a finalidade da camisa? Evitar que você passe, que você fique desnudo, né? Desnudo. A nossa sociedade aqui no Ocidente, ela tem alguns conceitos, dentre eles, que você não pode andar seminu por aí. Inclusive, nós tivemos esse ano passado uma espécie de uma contrariedade nas regiões de praia de São Paulo, porque os banhistas, quando vão
ao Guarujá, quando vão a Santos, quando vão a São Vicente. O banhista que não é da cidade, é o turista, eu quero dizer, o turista chega naquela cidade e ele se veste, o homem se veste de sunga, a mulher se veste de biquíni, de maiô, é, cada vez menor, essas vestes, né? E com a mesma veste que ela entra no mar, ela vai à padaria, porque ela está de férias em uma cidade litorânea. Então ela vai na padaria, ela fica na fila do pão. O homem, ele vai desnudo, apenas de sunga, ele vai para o supermercado, ele vai comprar carne, fazer as compras do dia a dia, né? Ou vai entrar na fila do almoço e ele vai desnudo. E a mulher também vai desnuda e as criancinhas também, porque eles estão em uma cidade praiana, uma cidade litorânea, trabalharam o ano inteiro vestidos pesadamente, com roupas pesadas, e agora estão no local propício para ficarem seminus, tá? E hoje em dia, inclusive, as pessoas, os moradores daquela região já não aceitam mais isso. Os moradores das regiões de praia já estão se indignando. Eu estou trazendo para vocês um fato pontual do litoral paulista, tá? Do litoral paulista. Em outras cidades do litoral do norte, nordeste, né? Não existe esse movimento ainda, existe uma naturalidade, porque lá também no dia a dia eles usam poucas roupas. Mas aqui em Santos já houve alguns atores e algumas atrizes globais que saíram em favor do moralismo, das pessoas que residem na praia e que não querem se deparar com pessoas nuas no supermercado, tá certo? Então, maximizar o prazer, não é? É você deixar de usar aquela camisa pelo fato dela ser uma camisa e você comprar uma camisa de uma marca espetacular. Você pagaria R$ 30, mas você pagou 1.000, 2.000, 3.000, tá certo? O nosso presidente aí atual do Brasil, ele utiliza uma camisa, que é uma camisa muito conhecida no meio do comunismo, no meio dos líderes cubanos. Fidel utilizava uma camisa, né? Que ela tem de 2 a 4 bolsos, né? 2 bolsos em cima e 2 bolsos embaixo. É uma camisa, tá certo? Essa camisa, ela custa aí entre 4 e 5 mil reais, 6 mil reais, tá certo? A original. Então, por que se usa uma camisa dessa? Né? Para mostrar uma posição sua, né? Vendendo aí uma posição sua, maximizando o prazer, para quando alguém te olhar, abrir os olhos, arregalar os olhos para você e você falar, eu me sinto bem agora. Porque o ser humano tem uma dificuldade em ser feliz com ele mesmo. Ele não consegue ser feliz com ele mesmo. Ele quer ser feliz, né? Com aquilo que ele provoca nos outros. Ele precisa de outro ser humano para ser o paradigma da felicidade dele. Ele não consegue por si só ser feliz, né? O ser humano utiliza frases assim: eu estou infeliz, né? E atribui a infelicidade dele aos outros. Mas quando ele diz eu estou infeliz, ninguém pode mudar isso. É ele que está infeliz, né? Outra frase: eu me sinto sozinho. Olha aí que frase. Eu me sinto sozinho. Apesar de estar na multidão, então ele se sente sozinho, né? Não dá para você mudar isso. E a mesma coisa, eu sou feliz. Eu estou feliz é uma frase que remete o ser humano para dentro dele mesmo. Só que ele não conseguiu fazer isso. Então ele pegou a felicidade dele e tornou ela multifacetada, espalhada pela multidão. E ele só é feliz se a multidão estiver feliz. Por que que as pessoas se reúnem nas baladas? O que significa a balada, não é? Aquela música batendo o tempo todo, as pessoas pulando, bebendo, e ali elas são felizes, porque ela veio outras pessoas, ela aparece para outras pessoas. Então a felicidade se tornou algo coletivo,
quando deveria ser individual, né? Por que que o pobre, o classe média, ele insiste em imitar o rico, né? Ele imitar o rico. Quais dispositivos que ele usa para imitar o rico? Ele não tem uma boa casa, mas ele faz questão de ter um bom carro, tá certo? Ele não tem uma casa própria, o carro dele é financiado e ele vai financiar no cartão de crédito excelentes roupas para ele. Porque quando ele chegar, ele sabe que o outro ser humano tem 6 segundos, né? O nosso cérebro, nosso consciente, ele leva 6 segundos para analisar se aquela pessoa é boa, se ela é honesta, se ela é de confiança. E tudo isso ele faz pelo estereótipo, né? Por que que os maiores golpistas usam terno, paletó e gravata? Por quê? Porque criou-se uma ideia do cidadão europeu, porque lá é muito frio, né? E usa-se paletó e gravata o tempo todo, o cidadão europeu honesto, e isso migrou para a imagem do Brasil. Então, se você vê alguém mal vestido, ele não é honesto, ele vai te causar repulsa. E alguém que chega para o gerente do banco de paletó, gravata, bem vestido, de preferência com o motorista abrindo a porta para ele sair, entrar no banco, né? Esse camarada está acima de qualquer suspeita, tá certo? Então, existe um padrão de riqueza e existe toda uma população em busca da imitação daquele padrão de riqueza, do rico. Ela quer ser rico, ela quer imitar o rico. E para isso, nós entramos no consumismo desnecessário, tá? Aí vocês estão percebendo que essa palestra nossa é uma palestra totalmente voltada à psicologia. Eu vou entrar agora na fase de Freud, que é praticamente a última fase dessa palestra nossa hoje, né? E a nossa palestra, ela não é sobre a máquina que influencia pessoas, tá? Os líderes de mercado, eles descobriram, através dos conceitos de psicanálise, né, do Freud, eles descobriram que não é interessante você ficar influenciando indivíduos, tá? Eu não vou querer influenciar o José Vilauba, eu não vou querer o Irineu, não quero ter trabalho de influenciar o Saporito, o Rodolfo, a Gisele, enfim. Eu vou gastar muito tempo com isso. Ao invés disso, é mais fácil que eu influencie a massa, tá? E a massa como um todo, ela tem um espírito coletivo, óbvio, e esse espírito coletivo dá conta de levar essa massa à loucura. Aí nós temos como exemplo as guerras, né? A guerra nada mais é do que você influenciar a massa, tá? Nós temos o futebol, né? Futebol, e toda situação que você envolve a coletividade. A Alemanha nazista foi um desastre para o mundo no ano ali de 1940 até 1945. Começou um pouco antes, né? Essa guerra foi tramada um pouco antes. E o povo alemão não teve culpa, tá? Tudo bem. A palestra não é para analisar o povo, mas sim a massa. Então, independente de ser alemães ou não. Hitler tinha um grande poder de influência nas massas. E ele influenciou toda uma população que se deixou levar pela guerra, em busca do quê? Maximizar o prazer do povo alemão, tá? Antes de Hitler, o marco alemão, que é o dinheiro, a nota, ela era tão desvalorizada que ela era utilizada na Alemanha como papel de parede. Era mais barato você ir ao banco e pedir as notas, e essas notas não vinham picotadas, elas vinham num grande papel.
enorme, de 1,5 m por 1,5 m, né? E esse papel era mais barato do que pintar sua casa e era mais barato do que você aplicar um papel de parede. Então você comprava do banco esse dinheiro, era o marco alemão, que não tinha valor nenhum, e você colocava na sua parede. A entrada de Hitler no poder restituiu a dignidade do povo alemão, maximizou o poder do povo alemão. A entrada de Hitler no poder fez com que o povo alemão se sentisse novamente como parte do mundo, uma vez que eles viam muito massacrados da Primeira Guerra Mundial, onde saíram com uma rendição assinada, uma rendição humilhante, tá? O povo permitiu isso. Hitler não convenceu um por um dos alemães, ele convenceu a massa. Quando você pega uma torcida uniformizada, que ela vai numa pista, igual ela vai lá na Fernão Dias, lá em São Paulo, perto de Mairiporã, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, né? Mairiporã é uma cidade próxima ali, circunvizinha, periferia, é interior, mas é periférico de São Paulo. E a torcida organizada cerca o ônibus de outra torcida organizada, apedreja aquele ônibus, efetua disparos de arma de fogo contra aquele ônibus, contra aquelas pessoas do ônibus, e, e termina no evento homicídio de alguns torcedores. A torcida uniformizada, o que ela significa? Uma massa, uma turba, né? E o grande medo dos governantes é quando a turba perde o controle, né? Por isso que é necessário você controlar as massas, tá certo? Por isso que toda a polícia do mundo todo, toda a polícia no mundo todo, ela tem um treinamento específico para controle de massas. Existem formações, né, formações que acompanham as formações do exército romano de mais de 2.000 anos atrás, né, para conter a massa. O batalhão de choque, por exemplo, quando ele vai enfrentar uma torcida organizada ou uma greve onde aquela turba está violenta, ele faz uma formação em linha, avança para cima daquele povo, aí ele faz isso aqui, é uma formação chamada cunha, ele faz uma cunha, ele entra no meio daquele povo em direção ao líder, quem está liderando aquela bagunça toda. E quando localiza o líder, essa formação abre, faz um corredor, entra, engole o líder, fecha e se retira, tá? Por quê? Para tirar o cabeça daquela massa. Na possibilidade da massa, sem o cabeça, sossegar. Mas existe um certo momento em que a massa está tão ativa, tão tumultuada, que ela já não reage a isso, ela continua. Então, o grande problema dos líderes é enfrentar a massa. E nós também falaremos disso no prosseguimento da nossa palestra. Então, não é influenciar grupos, influenciar pessoas, mas sim grupos, né? Tudo isso começou com Freud. Vamos falar um pouquinho de Freud agora. O Freud, ele é o ator principal de tudo isso que nós estamos falando, né? Então, o Freud, ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Uma característica que poucas pessoas sabem é que o Freud, ele praticou eutanásia, né? Isso não é muito divulgado, só para estudos mais aprofundados. Muitos dizem que ele cometeu suicídio, mas a linha de estudos que eu sigo me aponta que ele cometeu eutanásia, ele praticou eutanásia. De que maneira? Ele estava com câncer na região da boca, né? E a... ele estava muito deprimido depois da Primeira Guerra, ele ficou muito deprimido, que ele descobriu que o ser humano é um ser muito violento, é um ser que não tinha evoluído, e na opinião de Freud, o ser humano não teria mais jeito, não teria mais salvação, uma vez que as barbaridades que ele tomou conhecimento na Primeira Guerra Mundial. Ele formou um conceito que o homem era selvagem, o homem era bárbaro e o homem gostava de imprimir aflições a outro ser humano.
Tudo isso devido às torturas que ele viu na guerra, e ele não viveu a Segunda Guerra Mundial. Ele não viu o que os nazistas fizeram com seus campos de concentração. Mas ele previa, ele previa. Então, Freud, obviamente, ele, com auxílio médico, em Viena, ele pediu para que morresse. O câncer dele não tinha cura, as dores dele eram lancinantes, eram dores horríveis. O câncer estava na região do queixo e da boca, e ele então fez a morte assistida, que não é o debate aqui dessa palestra, mas foi a escolha do Freud, tá certo? Um dado aí que talvez vocês não conhecessem, né? Freud era judeu, por isso era perseguido pelos nazistas, e Freud era um judeu liberal. O que é um judeu liberal? Judeu liberal é aquele judeu que não é praticante da fé, né? Todos vocês sabem que existe a fé judaica, né? O judaísmo está entre as três maiores religiões do mundo, mas dentro dos judeus tem uma corrente liberal. E Freud se autodenominava e era denominado pelos seus compatriotas de judeu liberal. Não era muito bem visto no meio judaico religioso. E ele era materialista, né? Freud era materialista. Por isso, os seus estudos são muito sérios, não sofrem a influência de nenhuma religião e são tidos como estudos científicos. Freud foi estudar com Charcot. Charcot ficou conhecido de tantas obras que ele fez, ele ficou conhecido apenas por um detalhe que chama-se o toque de Charcot, né? O que é o toque de Charcot? Eu quando ensinava hipnose, né? Tive uma classe já onde eu lecionei sobre hipnose. Na hipnose você usa muito toque de Charcot, né? Que é o que os religiosos fazem hoje em dia naqueles espetáculos que vocês veem pela televisão, tá certo? Quando você vê ali o bispo, o padre ou o pastor, ele se aproxima de alguém e ele bate aqui na cabeça e aquela pessoa logo cai, né? Essa é uma cena muito comum. Ele bate e a pessoa cai. Isso que ele faz aqui na testa da pessoa chama-se toque de Charcot, tá? Eu ensinava isso e usei largamente. Ainda certo que eu sou de uma escola de hipnose não teatral, porque nós que estudamos hipnose de uma forma séria, nós dividimos a hipnose em teatral e circense, né, para espetáculos, e a hipnose clínica, tá certo? Eu sou do grupo da hipnose clínica. Então, o toque de Charcot, ele é utilizado. Você hipnotiza pessoas que têm medo de tomar anestesia bucal, por exemplo. Eu tenho vários vídeos onde que a dentista, ela é hipnóloga e ela hipnotiza o paciente dela, manda abrir a boca e faz isso e dá o toque de Charcot e a pessoa hipnotizada, ela trata o dente ou ela extrai o dente sem que a pessoa sinta nada, tá certo? Então, o Freud estudou com Charcot e ele resolvia a maior parte dos problemas dos seus pacientes com hipnose, né? Mas isso durou a vida inteira dele? Não. O Freud não foi um grande difusor da técnica de hipnose. Ele dominou a técnica com Charcot, ele estudou na França com Charcot, ele dominou a técnica, ele aplicava, e aí ele descobriu que a terapia era mais forte que a hipnose. A hipnose era mais rápida, mas a terapia era mais profunda que a hipnose. E o Freud, ele aplicava a terapia nos seus pacientes. E ele criou um sistema de estudos onde os impulsos que o ser humano sente, no começo nós falamos que nós somos, o ser humano nada mais é do que um monte de impulso em busca do quê? Do prazer, tá? Então Freud descobriu que a busca do prazer, ela era contida. E dentre os prazeres que o ser humano busca, o maior deles, o que norteia o ser humano, tá? É o sexo. Então, Freud
Ele ficou estigmatizado, inclusive, uma certa época de forma negativa pelos seus pares da academia, porque tudo para ele era instinto sexual reprimido. O Freud chegou à conclusão que o instinto sexual reprimido era o grande causador da maior parte dos problemas psicológicos e físicos do ser humano, tá certo? Freud estudou a introjecção do problema, né? Quando você tem um problema psicológico, você acaba introjectando esse problema para o seu corpo, né? E ele acaba causando sequelas em você, tá certo? E o Freud, ele descobriu que esse impulso é a fonte da ação humana. E ele dividiu esse conflito, né, em id, ego e superego, onde o id é o subconsciente da gente, é o subconsciente, é o id. O ego é o consciente, aquilo que nós colocamos aqui agora para que todos vejam. E o superego é o policial, é a censura, tá certo? Então, você tem um impulso que vem do id. Ah, eu quero fazer tal coisa, tá? O teu ego, ele fala, poxa, dá para fazer isso sim. Vamos fazer isso, tá? No plano consciente. Só que o teu superego, que é o policial, ele vai dizer, não, pode reprimir isso, não pode não, tá? Vamos usar um exemplo aí, clássico, tá? Um exemplo clássico. Andar nu pela rua, tá? O id, o teu id diz para você assim, ah, eu quero andar nu pela rua. Qual o problema disso? Tá? Eu vou andar nu pela rua. O teu ego, ele fala assim, poxa, para você andar nu pela rua, seria bom que você tivesse com o corpo malhado, né? Queimado de sol. Aqui no Brasil, se for na China, não. Porque lá a pele tem que ser mais branca, né? Os orientais, eles dão mais valia para a pele quanto mais clara. É, Então o teu consciente fala, ó, vamos andar nu pela rua, sim? Só que você tem que ir para academia, você tem que malhar, tem que ter músculo, tá? E você fala, não, mas eu vou andar nu pela rua assim. Eu tiro minha roupa, eu falo, eu vou sair de casa nu, tá? A primeira coisa que acontece, o teu superego diz, opa, não, você não vai, não. Você tá ficando louco, você vai ser preso. Você não pode sair nu à rua, tá? E na sua casa, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, quem estiver na sua família vai falar, você está ficando louco? Vai pôr uma roupa já, tá? Olha aí a massa te reprimindo, com um conceito de sociedade que não permite que você ande nu. Você não vai sair mais nu, porque você foi convencido por eles. Você foi convencido e freado pelo teu superego. Porém, esse instinto, ele vai estar reprimido. Ele vai criar uma força dentro de você, tá? Reprimida. E essa força, ela não vai ficar dentro de você a todo momento, ela vai explodir uma hora. Essa força, ela vai, se ela não for canalizada, ela vai explodir e ela vai te passar gravíssimos problemas, tá? Então, nós entendemos aqui em pequeno espaço sobre Freud. Vamos falar de dois outros personagens, tá? Dois outros personagens. Um, o de maior importância para as Américas, é o sobrinho de Freud. E agora sim a gente entra na base daquele vídeo que eu falei para vocês no começo, que é o século do ego. O sobrinho de Freud, Eduard Bernays. Ele é chamado como o pai das relações públicas, tá? O importante agora, nesse momento, é que vocês entendam que o Bernays, até a chegada do Bernays no cenário americano, não existia o termo relações públicas. Olha a importância desse personagem, tá? Foi Bernays que cunhou o termo relações públicas. Por quê? O Bernays, por ser
por ser sobrinho de Freud e ser contemporâneo a Freud, tá? O Bernays estava vivo. O Bernays, ele nasceu em 1891 e ele faleceu em 95. Não faz muito tempo que ele faleceu. Ele viveu 94 anos. Ele nasceu em Viena, era a região que seu tio morava, e ele morreu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Tá certo? E o Bernays, ele trouxe com ele a vida inteira os estudos que o tio dele fazia. De toda a família do Freud, duas pessoas foram marcantes. Uma filha dele chamada Ana Freud, tá? Que eu vou falar depois sobre ela, a importância dela na Europa. E o Bernays, que foi uma importância cabal em tudo aquilo que você possa entender daqui para frente de movimento de massa, de influência de massas, tá? O Bernays, depois da guerra, depois da Segunda Guerra, inclusive, ele, ele observou que as massas, segundo os estudos do tio dele, que tinham caído meio assim no esquecimento, as massas poderiam ser coordenadas, as massas poderiam ser direcionadas, tá certo? E era muito saudável para as pessoas mais ricas que as massas gastassem a sua energia, tá? Olha como que tudo funciona, como que nós somos influenciados e não percebemos. Então, o Bernays, ele descobriu, através dos estudos do tio, que as massas poderiam ser coordenadas. Bom, mas e daí? O Bernays, ele tinha uma visão empresarial. Ele queria pegar todo aquele ensinamento do tio dele, que até então não tinha dado dinheiro, exceto para o tio dele, que estava pobre na Europa. Freud ficou muito pobre na Europa, tá? E ele queria transformar aquilo em um produto. Ele queria transformar a terapia em produto. De que maneira? Atendendo pessoas uma não, isso é bobagem. Terapia clínica é bobagem. Então ele começou a buscar pessoas industriais, pessoas que produziam algo e queriam vender. E os Estados Unidos, naquela época, ele vivia uma fase, eu estou falando mais ou menos dos anos 20, tá? Dos anos 1915, 14, 15 até 20, 22. Porque em 29 teve a quebra da bolsa, né, de valores, o crash da bolsa de valores, e aí virou a pandemia. Virou uma pandemia, não, virou de ponta cabeça. Não vamos usar o termo pandemia. Virou de ponta cabeça a economia americana. Então, naquela época de 1918, de 15 a 18, mais ou menos, os Estados Unidos voltou a produzir. E os Estados Unidos tinha uma indústria de produção muito grande, que era por que ele tinha essa indústria? Porque ele tinha se preparado muito bem para a guerra. E ele tinha convertido indústrias automobilísticas, indústrias de metalurgia para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial. Que ele fornecia, ele tanto usava como fornecia produtos de guerra, material bélico. E aquelas empresas, graças à guerra, elas se destacaram, elas foram obrigadas a ter uma evolução tecnológica muito à frente do tempo delas, tá certo? As indústrias de veículos, a indústria naval, a indústria aero, né? É, Tudo aquilo que era industrializado ganhou um plus, ganhou um aditivo. Ótimo. Só que os industriais perceberam que eles estavam produzindo, a capacidade de produção das empresas deles era superior à necessidade da população. Produziam-se carros, veículos para ricos, os ricos compravam os veículos, né? Produziam-se máquinas, as primeiras máquinas de lavar louça, as primeiras máquinas de lavar roupa, e os ricos iam comprando. Ao proletariado, né, cabia trabalhar e ser feliz. Trabalhava, ganhava o salário e comprava comida. E era muito feliz. Mas não podia comprar um carro,
não podia comprar sapatos, melhores roupas, nada, tá? E isso começou a preocupar as indústrias. O dono da indústria falou: Nossa, eu tenho uma indústria aqui que eu posso produzir 1.000 carros. Eu não tenho quem compra mais. Isso vai dar uma pane em toda a produção americana. E nisso entra o Bernays, tá? O Bernays, chegando nos Estados Unidos, ele acabou se relacionando muito bem com empresários, primeiro com empresários, depois com políticos, né? E ele acabou fazendo uma campanha presidencial muito boa. Eu não sei se não me falha a memória, o presidente Wilson foi um dos presidentes, depois eu posso verificar isso daí, que se sagrou campeão nas urnas, e dali ele começou a ser visto pelas indústrias, tá? E uma indústria que tinha muito problema na época era a indústria dos cigarros, a indústria do tabaco. O problema da indústria é que ela tinha condições de produzir cigarro para o mundo todo, ou para todos os habitantes dos Estados Unidos da América. Ela tinha condições de produção, mas não existia condição de absorção desse cigarro, tá? Agora eu vou entrar num ponto alto aqui da palestra. E por que que não tinha essa condição? Porque as mulheres não fumavam. Olha aí que parte interessante. As mulheres não fumavam. E por que as mulheres não fumavam? Porque socialmente não era bem visto aquilo. Mas as mulheres tinham dinheiro para comprar cigarros? Sim, elas tinham dinheiro para comprar cigarros, mas elas não fumavam. E as poucas que fumavam, fumavam escondido e era marginalizado. Qual foi a ideia do Bernays? Em 1920, 22, em Nova York, teve uma feira mundial de eventos, tá? Então, obviamente, essa feira mundial, como o nome diz, atraiu muita gente da Europa, mas atraiu os Estados Unidos inteiro para lá, que era o foco deles. O Bernays preparou o seguinte: ele contratou meninas debutantes de 15 anos, é óbvio, né? De 15 anos, tá? De 15 a 18 anos, de classe média alta. Ele contratou essas meninas, tá certo? A indústria de cigarro patrocinou muito bem. Junto a essas meninas, ele trouxe as estrelas de Hollywood, né? Trouxe as mulheres, talvez aquela, eu acho que era Gable, que era, depois foi esposa do Clark Gable. Então, todas as mulheres do cinema na época. E trouxe para essa convenção. E no ponto alto dessa convenção, onde todo mundo estava olhando ali para um local de um evento, essas mulheres todas entraram, tá? Com os seus cigarros, acenderam os cigarros e começaram a fumar. E todos os homens do local e as demais mulheres ficaram chocados com aquilo. E o Bernays fez um discurso mais ou menos assim: o que elas têm na mão não é simplesmente um cigarro, são as tochas da liberdade. Anota para você aí, tochas da liberdade, você vai encontrar na internet, você vai encontrar fotos da época, tá? As mulheres tinham tochas da liberdade, porque elas eram iguais aos homens. E ali, naquele momento em Nova York, estava sendo pregada a liberdade que a mulher tinha em fumar. Somente mulheres ricas, maravilhosas e bonitas, né? E bem-sucedidas na vida é que estavam com o cigarro na mão. E, obviamente, os senhores aqui presentes, homens, eu tenho certeza que os senhores têm a mente avançada, tenho certeza que os senhores estão em busca da democracia. Eu tenho certeza que os senhores admiram a tocha da liberdade e que os senhores não vão ser contra isso, porque uma mente brilhante americana está tendenciosa a aceitar tudo aquilo que é liberdade.
palmas para as tochas da liberdade. E o público imenso naquela época, era dois maracanãs reunidos, né? Começaram a aplaudir as tochas da liberdade e as mulheres começaram a fumar. E a indústria do tabaco, naquele ano, ela duplicou o seu faturamento, duplicou, e depois, investindo no público feminino, ela percebeu que era mais fácil o público feminino consumir maior número de cigarros devido a problemas psicológicos, que entramos em outro tema, do que o homem, tá? Então, no segundo ano, ela triplicou o faturamento com uma ideia brilhante. Eu não preciso dizer que Tochas da Liberdade projetou o Eduardo Bernays de uma forma mundial, tá? Isso se espalhou pelo mundo. E todas as grandes empresas começaram a procurar o Eduardo Bernays para que ele tivesse outras grandes sacadas, tá? E a grande sacada dele foi mexer com a psicologia das massas e não do indivíduo, tá certo? E para arrematar aqui, ele acabou, o tio dele estava muito mal na Europa, como eu falei, sem dinheiro, e pediu dinheiro para ele. Bernard, você está tão bem aí de grana, manda uma grana aqui para seu tio. O que que ele fez? Ele capitalizou o pedido de ajuda do tio para virar dinheiro para ele e para o tio. Os Estados Unidos não conhecia as obras de Freud, tá? Nós só conhecemos Freud hoje porque Freud foi divulgado nos Estados Unidos, certo? Pelo sobrinho dele, que era o Bernays. O Bernays pegou uma obra do tio e trouxe para os Estados Unidos e começou a levar para a imprensa, para os editores, e disse: Olha, esse aqui é meu tio. Tudo aquilo que eu sei eu tirei desse livro. Obviamente, aquilo foi um sucesso de vendas. As universidades nos Estados Unidos começaram a comprar os livros editados por Bernays, e ele ficou mais milionário ainda, o Eduardo, né? E começaram a ensinar Freud nos Estados Unidos, tá? Sem que Freud nunca tivesse pisado nos Estados Unidos. E Freud tinha uma declaração, entre aspas, eu detesto a América. Era isso que ele dizia. E o povo americano consumia os livros dele, tá? Por influência da propaganda de Bernays, que não utilizava o termo propaganda, porque o termo propaganda foi utilizado pelos nazistas e era um termo queimado. Então, o Bernays desenvolveu o termo que eu falei para vocês, relações públicas e marketing, tá? Foi o primeiro a usar esse termo. E ele conseguiu uma ajuda financeira muito grande para o tio dele, conseguiu tirar o tio dele de Viena quando estourou o início da Segunda Guerra, a perseguição dos judeus, e mandou o tio dele para a Inglaterra, tá? E a Europa também teve o seu momento de marketing, o século do ego, que não foi propiciado pelo Bernays, porque ele estava nos Estados Unidos, mas sim por Anna Freud, que é a filha de Freud, e eu entro nesse tema na próxima palestra, tá certo? Então, hoje é interessante nós fixarmos o quê? Que nós que nós fizemos desfilar aqui entre nós uma situação de controle de massas. Começamos a explicar que aquilo que nós vestimos não é possivelmente a nossa vontade, que nós fazemos parte de uma massa que é influenciada por conceitos que vieram de Freud, que foram difundidos no mundo por Eduardo Bernays, do qual nós somos parte. Não vou dizer vítima, mas somos partes, tá? De toda essa influência que nós sofremos até hoje, que nós não fazemos ideia porque nós vestimos, comemos, compramos, porque dizemos bom dia, porque dizemos boa noite, né? Nós não entendemos o nosso comportamento, porque tudo isso vem do século XX, início do século XX, e nos afeta até hoje, tá? Eu não vou entrar agora nesse tema, porque nós estamos no final da palestra, mas eu vou comentar na próxima palestra. Pesquisa em supermercados, sabe, que existia antigamente. Você entra no supermercado, vem uma pesquisadora, geralmente uma jovem, bem vestida, bonita, simpática, e pergunta: "Ah, o senhor prefere o sabão Omo
ou o senhor prefere o sabão Minerva, tá? E se ela tivesse com uma camiseta do Omo, logicamente você iria dizer, ah, eu prefiro o sabão Omo, tá? Porque o ser humano não quer ser antipático, ele quer ser simpático, tá? E essa pesquisa se mostrou ser fraudulenta, ser uma pesquisa cheia de falhas. E o que eles desenvolveram, então, nos Estados Unidos, por influência do Bernardes, tá? Microcâmeras colocado nas gôndolas. As gôndolas do mercado têm aqueles furinhos. No meio daquele furinho cabe uma câmera, uma microcâmera, tá certo? E isso veio da época da guerra, foi desenvolvida na guerra a microcâmera, tá? Ela era colocada ali na altura aproximadamente, na altura média do americano, tá? Quando o americano chegava e via o produto, se ele gosta do produto, não só o americano, o ser humano, quando você olha para alguma coisa que você gosta, a pupila do seu olho dilata para que entre maior quantidade de luz, para que você veja melhor. Então, é instinto do ser humano a pupila dele dilatar quando ele se depara com algo que ele acha belo, bonito, gostoso, que é bom para ele. E é tendência do ser humano, é típico do ser humano, tá? É físico no ser humano, a pupila dele fechar quando ele olha para um produto que ele não gosta. Então, isso dizia mais do que 1.000 palavras. E foi dessa maneira que a indústria americana começou a colher as nossas vontades, tá certo? Aquilo que nós entregamos hoje no cadastro da farmácia, quando você passa seu CPF, do remédio que você compra, aquela opinião sua que você coloca na internet, né? E que o programa ele vai lendo aquilo, tá? Então é dessa maneira que a psicologia colhe os nossos dados e influencia o ser humano. Após esse resumo, eu quero abrir aqui para possíveis perguntas, né? Gostaria de saber dos senhores, quem for falar, tiver pergunta, basta levantar a mão e abrir o microfone para que a gente possa entender. Se não tiver alguma pergunta e quiser finalizar, falar algum tema, eu vou pedir para a gente não polemizar, não entrar em temas muito polêmicos agora, por causa do nosso horário, mas eu acredito que nós temos 15 minutos aí que eu posso abrir para perguntas, se alguém tiver interesse em retomar algum tema que nós tratamos. A palavra está com os senhores e com as senhoras aí na sala. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Estamos sem perguntas? Nosso irmão, o Frei Cairo aqui, ele colocou um comentário no chat. Vamos ver aqui. Como é que eu, Frei Cairo, eu não sei como olhar aqui. Ah, sim, novas habilidades. Então, esse não apenas. Eu não sei como olhar aqui se alguém puder me explicar. A câmera e o não estão funcionando. Muito obrigado pelo Frei. No chat. Ah, eu tô vendo. Ah, abri o chat aqui. Deixa eu ver novas perguntas. Eu estou aprendendo a utilizar esse sistema aqui, hein? Que apresentação extraordinária. Muito obrigado ao Padre Cairo. A clareza com que o tema. Tá certo. Muito obrigado. O comentário que você colocou. O comentário que você colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Um novo. Boa noite a todos. O Franco deu boa noite. Eu estou rodando aqui o chat, coloquei um comentário. O microfone dele não está. Significa fazer escolhas. Parabéns, irmão Hélio. Muito obrigado. Sinto que a palestra merece uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu me sinto aplaudido. Tá certo.
Eu agradeço a participação de todos vocês. Nós, se não há perguntas, então, dos presentes, né, nós passamos aqui até um pouco mais do horário e eu vou continuar com essa palestra denominada A Máquina da Felicidade, que é a parte 2 dessa palestra. Vai ser no próximo dia 15, né? Então, nós temos aí novembro e dezembro, 15 de dezembro, vai cair numa segunda-feira. Eu vou enviar o link para todos vocês, nesse mesmo horário, na segunda-feira. Para quem gostou da primeira parte, nós teremos a segunda. E eu daqui a pouco vou disponibilizar o link da gravação com senha. Disponibilizo no grupo a todos aqueles que participaram, tá certo? E você vai poder rever esse material. Eu também vou inserir no YouTube, na minha conta, e posso direcioná-los depois para essa minha conta, tá certo? Eu agradeço a todos vocês pela participação. Como ninguém se manifestou em termos de pergunta, nós vamos encerrar aqui. Eu desejo um excelente sábado, final de sábado para todos vocês e um excelente domingo. Eu dei o melhor de mim nessa palestra, eu me preparei durante vários dias para conseguir resumir todo esse assunto, que ele é muito vasto, muito denso, tá? E vem coisa bem pesada aí nas próximas palestras, tá? Procura não perder a segunda e a terceira parte, que nós vamos entrar realmente na manipulação a que nós estamos sujeitos por toda essa máquina que detém a psicologia, tá? A psicologia, a psiquiatria, a terapia, tudo isso é aplicado contra nós, por incrível que pareça, tá certo? Então, eu despeço a todos, muito obrigado, boa noite, obrigado pela audiência de vocês. Até mais. Paz profunda a todos os irmãos aí da Ordem Rosa Cruz e paz profunda, vida longa e próspera aos irmãos da maçonaria egípcia e um tríplice fraterno abraço aos irmãos aí da maçonaria tradicional. Até mais a todos. Vou encerrar a palestra. Até mais.